Como eu estou dirigindo? Você já deve ter visto essa frase adesivada na traseira de algum veículo, né? Essa é uma pergunta que a gente deve se fazer com uma certa frequência, como uma espécie de autoavaliação. Será que o nosso comportamento no trânsito está colaborando para um cenário mais gentil, mais seguro, ou estamos colaborando para um cenário mais violento? Eis então o assunto do nosso Assembleia Entrevista de hoje, o trânsito. Quem está aqui para conversar com a gente sobre esse assunto é o Celso Alves Mariano, que é professor, engenheiro, especialista em trânsito. Obrigada, seja bem-vindo. Eu que agradeço e parabéns à TV Assembleia por abrir esse espaço, né? É muito importante nós falarmos sobre trânsito e mobilidade, que é um dos maiores problemas sociais que nós temos no Brasil, infelizmente. Obrigada, Celso. Então, vamos começar falando dos números, né? A gente sabe que nem sempre são números muito precisos, exatos, mas eles nos ajudam a dar uma dimensão do problema que a gente tem em mãos, né? E os dados mais recentes, o que eles nos revelam? Um trânsito mais ou menos violento do que nos últimos anos? Por incrível que pareça, menos violento, mas ainda num patamar tão elevado que nós não podemos baixar a guarda, né, Marcele? Nós passamos um período assim, nos últimos 26 anos, que foi lá em 1998, que o atual Código de Trânsito passou a vigorar, e que, na época, até foi um dos motivos por que surgiu esse código mais denso, mais robusto, mais rigoroso. Nós tínhamos 50 mil mortos por ano no trânsito brasileiro, estimados. Nós nunca tivemos, não temos até hoje, infelizmente, muita precisão nesses números. Logo que o Código de Trânsito brasileiro entrou em vigor, baixou bastante. Alguns números na época diziam que chegamos no final do ano de 1998 com 25 mil mortos. Um sucesso, né? Considerando que era tão alto, mas 25 mil ainda é muita gente, é a lotação de vários estádios de futebol, né? E se fosse só 2.500, ou 250, ou 25, ou 2, mas fosse alguém da sua família. É uma vida. É uma vida. Então, nós passamos assim, falando em números, né, com altos e baixos. A tendência é sempre voltar a aumentar a violência no trânsito. Nós tivemos uma baixa significativa quando foi implementada a Lei Seca. Nesse sentido, foi um acerto, né, e foi uma felicidade esse impacto, porque baixou muito o número de acidentes. Porém, a nossa fiscalização de alcoolemia e trânsito, ela é muito pífia. Isso é uma crítica que qualquer especialista em trânsito que tenha olhado para os números com seriedade vai concordar comigo. Se não concordar também não tem problema, mas eu faço uma pergunta para o telespectador. Qual foi a última vez que você foi parado numa blitz? Qual foi a última blitz que você parou que tinha bafômetro? Nós fiscalizamos efetivamente muito pouco. Alguns outros problemas do trânsito, como a velocidade, a gente consegue resolver colocando um equipamento lá. Mas a alcoolemia não, né? Chegaremos num tempo que talvez os veículos com inteligência embarcada, né, consigam fazer isso. Tem até vários veículos de determinados fabricantes para determinadas finalidades que tem lá um bafômetro. Você não consegue ligar se não passar no teste do bafômetro. Mas veja que tudo isso está atrelado ao grande problema que são as decisões que passam pela cabeça dos condutores. E aí reside um problema muito sério, né? Porque como que a gente muda a cabeça das pessoas? Está comprovado, a Lei Seca talvez seja a maior comprovação disso, que não adianta ter uma lei super rigorosa, que isso não é suficiente. E que também não é suficiente as pessoas saberem, porque a informação, embora ela esteja na base de qualquer processo educativo, por óbvio, mas ela não garante. Senão, não existiria médico que fuma, né? Exato. Quantos profissionais da área de saúde são fumantes? Falta informação? É claro que não. Então, falta informação para aquele condutor que estacionou onde era proibido? Ou ele não soube ler a placa de velocidade máxima, ou a placa pare, ou ele não entendeu o sinal vermelho do semáforo? Porque se a explicação for essa, ele não devia nem estar dirigindo. Ele escolheu transgredir a regra. Escolheu, são escolhas que a gente faz. E quando as escolhas são conscientes, vamos tirar essa pessoa da sociedade, porque ela não tem condições, ela não está cumprindo os tratos mínimos, né? Mas e quando é inconsciente? Que nós temos um exército de usuários do trânsito, Marcele, que simplesmente não percebem o risco.
Elas não se dão por conta, nem que estão cometendo um crime. Eu vou dar um exemplo aqui, talvez o telespectador tenha passado por isso. Quando você pega a chave do carro e dá para o filho que não tem habilitação, você está cometendo um crime. É crime. É simples assim. E ainda é muito comum, né? Esse incentivo absolutamente que comum. o adolescente aprenda comum. antes, né, do previsto. Isso vale para o cunhado, que já é de maior e tudo, mas ele não tem habilitação, é crime. E se acontecer um acidente, um sinistro de trânsito, né, como está sendo proposto aí que seja substituído o termo, eu acho meio que infrutífero, mas tudo bem. Então, se acontecer um acidente com um condutor que não está habilitado, isso é um agravante. Isso permite, por exemplo, que a seguradora se negue a pagar os prejuízos, né? Porque está lá na apólice que deveria ser assim. Então, esse esforço todo que a gente faz para que os números sejam menores, deveríamos fazer com a mesma intensidade para que os números fossem conhecidos. E até hoje no Brasil nós temos um problema muito grave que é assim, se o Celso for atropelado, por exemplo, né, típico acidente de trânsito, o Celso foi atravessar a rua, não olhou para os dois lados, ou o motorista não viu, foi atropelado. Dependendo de quem for socorrer o Celso, o caminho dessa informação vai demorar mais ou menos para chegar no DataSUS, que é a única fonte confiável que nós temos, e talvez chegue de forma distorcida. Então, se for um agente do trânsito da prefeitura ou um guarda municipal, Curitiba, por exemplo, a guarda municipal hoje detém a autoridade de trânsito também, né? Então, pode ser um agente da CETRAN ou um guarda municipal. Mas talvez seja um policial militar, que também tem parte da corporação que faz trânsito. Mas talvez seja a ambulância do SAMU. Se for do SAMU ainda é da Prefeitura e SUS, né? Mas se for do SIAT é bombeiros, é polícia militar. Se for uma ambulância do plano de saúde, né, uma Unimed, qualquer uma dessas aí, os caminhos, tanto na hora ali de registrar o primeiro boletim, o formulário é diferente. E daí nós queremos sair da lista dos países com trânsito mais violentos do mundo? A gente não está fazendo o básico. Como é que se combate dengue, chikungunya, H1N1, Covid? Com informação, isso é tão básico. E olha que interessante, para ver como é evidente a nossa falha. No auge da crise da Covid, em poucos meses, nós já tínhamos informações precisas, confiáveis, do dia anterior. Nós nunca tivemos isso no trânsito. Se você me disser, Celso, você não vai sair daqui se não falar um número preciso de quantos morreram no trânsito até ontem. Ninguém tem esse dado. O mesmo engajamento tem que ser aplicado em outras áreas também. Lógico, até porque, Marcele, trânsito e a sua problemática nessa parte dos acidentes é uma questão de saúde. Todo e qualquer acidentado no trânsito vira uma conta, eu sei que é frio falar disso, mas é importante para as pessoas entenderem. Vira uma despesa que, no fundo, sabe quem que vai pagar? Eu, a Marcele e você. Porque tudo vira despesa do SUS. Não, mas foi o plano de saúde. Não importa. No frigir dos ovos, essa conta vai ser apresentada para o SUS. Então, nós estamos com um sobrepeso de despesas no SUS de uma coisa que poderia ter sido evitada. Juro para você, não existe acidente inevitável. Como assim? Muitos me criticam quando eu falo isso. E eu te provo. Não, mas eu que te provo que é evitável. Imagine que tem acidente inevitável. Imagina, a pessoa está parada no ponto de ônibus e desce um carro capotando de uma colisão que aconteceu lá. Eu digo, aquela pessoa, para ela é inevitável, mas o acidente não é. Capotou por quê? Porque colidiu com o outro. Por quê? Porque furou o sinal vermelho, porque estava em excesso de velocidade, o pneu não estava calibrado, o carro não passou por inspeção veicular, o dono não dava importância para isso. Então, nós temos assim um impacto gigante no SUS, nas despesas médicas, e um outro que pouca gente se dá por conta é na Previdência Social. Porque se eu for atropelado e morrer, tem um impacto econômico na minha empresa, nos meus negócios, para minha família. Está meio que circunscrito a um universo do tamanho que eu, como cidadão, vinha atuando. Mas se eu não morrer, quer dizer, se eu não perder 100% da saúde, vá lá, vou perder só 95% da saúde, sabe o que significa? Além de, talvez, um mês inteiro de tratamentos caríssimos, em UTI, cirurgias complexas, significa que eu não posso mais trabalhar. E significa que eu serei um sobrepeso na aposentadoria. E olha, uns 20 anos,
30, eu pretendo trabalhar até os 80 e poucos, de que eu não vou mais produzir. Eu saio do mercado de trabalho, eu paro de produzir e viro, do ponto de vista econômico, desculpe de novo, né? Parece muito cru falar disso, mas nós temos que falar, né? Eu vou parar de produzir e vou passar a dividir o bolo da Previdência Social. Olha que esforço que o Brasil tem feito, né? Discutido em todos os âmbitos, aí, principalmente os políticos, de como resolver o problema da Previdência Social. E um problemão que tem uma fonte incrível de sobrepeso para a Previdência, que são os acidentes de trânsito, não tem tido, pelo menos nas campanhas de trânsito, na hora de decidir quanto que nós vamos investir em educação, por exemplo, não é contado isso. A economia que faríamos se reduzíssemos os acidentes de trânsito. Celso, você comentou há pouco sobre a combinação perigosa de bebida e álcool, a gente fala muito disso, e batemos na tecla do celular quase sempre que a gente fala de trânsito, né? A gente subestima o potencial que o celular tem de nos tirar a atenção no trânsito? Subestimamos. E a gente é seduzido, né, pela mágica desses aparelhinhos, que são verdadeiros computadores que nos dão acesso a essa janela para o mundo que é a internet. Eu gosto de tratar desse assunto, começando, Marcelo, por uma coisa que também as pessoas demoram a se dar por conta. Dirigir é um dos atos mais complexos e exigentes a que os seres humanos se submetem. Você não tem como conduzir o veículo, por mais que você tenha desenvolvido habilidade, já faça coisas sem precisar pensar, né? Entrou no automático, você provavelmente não pensa, né? Na troca de marcha, você simplesmente faz porque você já incorporou. Mas essa parte automatizada, ela só serviria e bastaria se você estivesse sozinho no trânsito. E nós nunca estamos sozinhos, é um espaço compartilhado, é uma experiência coletiva. Então, para dirigir plenamente com segurança, você, além da habilidade, você tem que estar atento, porque eu nunca sei que reação a Marcele vai ter, como pedestre, como ciclista, como condutora. De repente ela está dirigindo um caminhão, não sei que veículo que ela dirige. Como pedestre não tem problema. Não tem? Olha, a receita para acidente de trânsito eu vou dar agora para vocês aqui, vocês vão ver como é fácil. Qualquer pessoa é capaz de provocar um acidente de trânsito. Não requer prática nem habilidade. Basta fechar o olho e atravessar a rua sem olhar para os lados, numa rodovia, numa avenida, talvez até numa rua de uma das nossas cidades do interior. Agora, evitar um acidente de trânsito, isso requer conhecimento, percepção de risco, requer propósito cidadão, né? Porque eu não posso alegar que eu não concordo com a lei, então não respeito. Gente, não dá para fazer isso, né, Marcelo? E a questão comportamental, né? Essa percepção de que nós todos estamos menos tolerantes, menos pacientes, na vida como um todo, também se aplica ao trânsito. Com certeza, absoluta. Quem nós somos na nossa vida privada, quem você é como pessoa, é quem você vai ser no trânsito. Com pequenas variações dependendo da época da vida, né? Por exemplo, quem está na fase de tirar a habilitação é super cuidadoso, né? Especialmente logo que o nosso processo de habilitação é alvo de muitas críticas. E olha, e não é culpa das autoescolas, tá? É assim, eles estão fazendo o que o Detran pede, estão fazendo o que o Sistema Nacional de Trânsito pede. Também não é culpa do Detran. O Detran também está fazendo, o nosso arcabouço é ruim. Então, você faz o curso na autoescola e recebe uma PPD, uma permissão para dirigir. Durante um ano você não pode ter infrações, né, além da leve. Sabe o que muitas pessoas fazem, Marcelo? Guarda a PPD na gaveta e espera um ano para começar a dirigir. Quer dizer, é o pior cenário possível, porque a pessoa mal aprendeu e daí ficou um ano parada e daí vai para as ruas e se fez isso, está na cabeça. Não, eu posso cometer infrações que eu não vou perder. Está tudo errado, tudo errado. Então, essa percepção de que está errado, ela tem que ser para esses processos, como esse que eu acabei de falar, mas tem que ser para isso aqui. Se é necessário estar com todas as capacidades cognitivas, físicas, à disposição do ato de dirigir, é claro que você não pode estar dividindo a atenção com o celular, que nos rouba tanta atenção, principalmente a visão. Tanto que está refletido na lei, né? É uma infração média você falar ao celular, mas é uma infração gravíssima você digitar, né? Tem esse peso. Eu nem sei se seria necessário isso, não pode celular e pronto, acabou, e qualquer desses níveis de envolvimento é prejudicial. Então, está na lei e as pessoas fazem.
Também porque é difícil, né? Se tiver no Viva Voz, por exemplo, o agente de trânsito simplesmente não consegue verificar. E a tentativa das campanhas é essa, né? Bater nessa tecla. A gente está agora com o Maio Amarelo aí, né? É uma lei estadual aqui no Paraná desde 2015, lei do deputado Hussein Bacri. E o que você acha que tem mudado, Celso, desde que essa campanha foi criada, a gente conseguiu avançar? Como todas as campanhas, essa é uma daquelas que estão na lista das boas, que surtem bons efeitos. Por que não é suficiente? Porque não compete a uma campanha mudar comportamento efetivo das pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui bem contundente. Existe uma campanha num determinado município, estão lá os agentes de trânsito com os folhetinhos para abordar, no início do trecho da rodovia que leva para as praias, digamos, abordar os condutores e lembrar da importância de calibrar pneu. Pneu não pode estar careca, tem que estar calibrado, essa é a campanha. Então, está lá o Celso com a família, se dirigindo às praias, é abordado na campanha, primeiro leva um susto, né, porque as pessoas têm uma relação muito... Que infelicidade isso, gente, nós que pagamos a fiscalização. Tomara que parassem metade dos carros, né, para nos dar essa segurança. Mas tudo bem, primeiro tem esse susto e daí vem lá uma pessoa, um agente de trânsito, enfim, um educador bem preparado e me lembra de calibrar os pneus. E eu, puxa vida, é mesmo. Nem sei qual foi o último vez que eu calibrei, eu acho que ele tem razão. Se houver um posto com um serviço desse tipo nos próximos 3, 4 quilômetros, é muito provável que eu pare e calibre, porque eu estou ali no calor da sensibilização da campanha. Se demorar uns 10 quilômetros, esqueça que eu não vou fazer, e isso é a reação. Estou usando eu como exemplo para não ofender ninguém, mas essa é a reação padrão das pessoas. Educação, que é o contraponto e que é o que está faltando, que campanha não consegue fazer, é algo que tem como efeito, sabe o quê? Eu resolvi, me programei, vou botar a família no carro e vou viajar e eu não consigo sair para a estrada sem calibrar o pneu. Porque tem uma coisa me incomodando aqui dentro ou aqui. Porque eu incorporei isso como valor. Não é uma referência, uma lei que eu vou cumprir para não tomar multa. Ou algo que eu vou fazer porque alguém acabou de me lembrar. Então, a campanha é ótima, porque vai lembrar pessoas que não foram educadas. Mas a educação, sério, um processo desses muda, quando é bem feito, muda a vida da pessoa para sempre. É por isso que nós não podemos abrir mão da educação e isso, infelizmente, não é o Maio Amarelo que vai dar, não é a Semana Nacional do Trânsito. É as escolas, as famílias, as empresas. Aliás, isso está lá no Código de Trânsito Brasileiro, desde a sua origem, fazem só 26 anos e é cumprido. Me responda você, seu filho, seu neto, filho do vizinho, tem uma escola, está numa escola onde tem educação para o trânsito? Eu não estou falando uma escola que faz campanhas, porque daí, né, a gente só está aproveitando as campanhas. Que bom que fazem, ainda bem, né? Ah, aqui, se a gente convida um agente de trânsito uma vez por ano, ou todo mês de maio, todo mês de setembro, que ótimo, continue fazendo isso. Mas escuta, a criança que vai na escola, ela está indo para o trânsito todo dia, e nas férias escolares. Não, mas daí a escola não tem nada a ver com isso. Como que não? Não é teu aluno? Não vai voltar no próximo semestre? Então, o ideal seria uma disciplina. Olha, aí tem uma polêmica. Grade. Tem uma polêmica grande, porque uma disciplina, conforme está estruturado o nosso sistema de trânsito, exigiria um professor com capacitação específica. E isso eu e vários dos meus pares consideramos que não é necessário e talvez até nem seja bom, porque seria muito caro, muito demorado, haveria muita resistência. A melhor coisa que tem é o seguinte: trânsito é tema transversal por excelência. Qualquer professor de qualquer disciplina pode tratar de trânsito, o de educação física, o de língua portuguesa, o de matemática, o de química, de geografia. Aliás, ensinar química, física e biologia e matemática com o trânsito é maravilhoso. É um tema transversal tão fácil de levar para a sala de aula que não dá para entender a resistência. Aliás, dá, né? Houve muitos erros conceituais, o MEC está meio afastado, e ainda que trânsito está desde os PCNs, quem é da área vai lembrar, vai entender o que eu estou falando, da LDB, até na moderna BNCC, trânsito está lá, mas como um tema local, a escola faz se quiser. E as escolas, no geral, se sentem embotadas de uma pilha enorme, uma lista gigante de conteúdos, né, da grade curricular, da ementa, dos cursos básicos, e simplesmente
não vai fazer e não vai fazer enquanto não houver uma mudança nesse sentido. Agradeço aqui o Detran do Paraná, por exemplo, por 2 ocasiões o Detran do Paraná fez uma licitação para comprar material didático e presentear as prefeituras. E foi um trabalho sensacional, maravilhoso lá na nossa empresa, nós ganhamos. Então eu posso contar porque eu tive lá capacitando professor, inclusive, né? Nós que fizemos essa operação. Mas ainda assim, o que acontece? Quando acaba o material didático, a escola para. Porque tinha que ser algo comprado pela escola. Lembra do processo de educação? É isso. É exatamente a mesma coisa. A escola tem que querer fazer isso. E os pais têm que querer cobrar da escola. Aliás, você já pode fazer isso porque não estão cumprindo a lei. É lei, tem que ter educação de trânsito. Na educação infantil, no 1º e 2º ciclo do fundamental, no ensino médio e no 3º grau. Até esse ponto está lá na lei, faz 26 anos e está mofando com teia de aranha. Assim, a gente deixa para aprender lá só com 18 anos e ainda numa fase em que a gente está no processo aí de juventude, meio irresponsável. Não pode, não pode. Se a gente quiser mudar, nós temos que mudar isso. E sobre a condição viária, né? Queria te perguntar também se o nosso estado é um estado que a gente pode dizer bem assistido nessa questão de segurança viária, sinalização, condição do asfáltica, tanto urbana quanto estradas. Eu vou dizer 2 coisas. Nem sei se deveria falar isso, porque estou na casa, né, de um dos poderes do estado. Mas no Brasil não tem nenhum estado que esteja bem. Nenhum. Num critério técnico razoável. E não adianta a gente se comparar com São Paulo. Nossa, mas olha, nós temos aqui no Paraná uma rodovia tão boa quanto São Paulo. Eu sei, lá no Rio Grande do Sul tem um trecho sim, Goiás também. Mas São Paulo mesmo não se enquadra num padrão europeu. E por que eu estou pegando isso? Porque uma rodovia europeia é de fato uma rodovia que perdoa os erros do condutor. É um conceito moderno que tem aí. Mas como que estamos no Paraná? Estamos bem. Dentro do Brasil, estamos bem. A gente realmente tem lá vários problemas, mas se comparar, né, não estamos bem. Agora, a tragédia recente no Rio Grande do Sul, por exemplo, mostrou que mesmo rodovias que considerávamos muito bem estruturadas foram varridas. Ah, mas foi uma chuva muito forte. Não, eu sei, se tivesse chovido tudo isso desse jeito na Alemanha, também talvez tivesse varrido uma autobahn. Mas muito mais difícil, né? Muito mais difícil. Porque nós não demos a devida estrutura. E sobre isso, só para quem é da área aí, talvez fique pensando, pô, mas está sendo muito rigoroso. Não estou. Há 30 anos atrás, você não tinha uma carreta, uma jamanta, né, como os antigos gostavam de dizer, carregando mais do que 12 toneladas. Hoje nós temos composições que levam 80 toneladas. Então nós estamos exigindo muito mais das rodovias, estas que foram construídas, quase todas elas, né, são lá de trás, para suportar um outro padrão de utilização. Isso não é brincadeira, a nossa economia passa por ali. Nós somos um país que abandonou linhas férreas e transporte fluvial e optou por asfalto, óleo diesel e borracha. Então, cara, no mínimo, as nossas estradas tinham que ser, mas muito melhores do que são. E agora a tendência, né, o futuro, qual vai ser? A gente vê, né, até pela questão ambiental, muito incentivo do transporte coletivo, das bicicletas, né? Temos aqui na Assembleia Legislativa muitas iniciativas nesse sentido, desse incentivo a esses outros meios de transporte. A gente vê também uma ascensão, uma certa popularidade dos carros elétricos, que pode impactar na frota, né? Qual que é a tendência, então, da área de mobilidade, né? O que a gente pode esperar do futuro? A tendência no futuro bem próximo, assim, curto, é muita confusão. E a longo prazo, uma estabilização que não dá para prever com muita certeza, mas que com certeza, essa parte eu acho que dá para assinar embaixo, vai trazer uma segurança muito maior quando as decisões, aquelas que podem ser feitas por inteligência artificial, que podem ser automatizadas, quando elas forem possíveis de serem feitas. Mas já temos isso, por que esse benefício já não está disponível? E vai ter um tempo de muita confusão. Porque hoje nós temos veículos que passam por inspeção veicular, alguns pouquíssimos e outros não. Na Europa, qualquer ciclomotor tem que fazer inspeção veicular. Está tão no conceito das pessoas, está tão descomplicado que é incrível que a gente não tenha conseguido fazer isso aqui ainda. Nós ainda temos empresas que têm caminhões modernos, com tecnologia embarcada, com inteligência artificial, ajudando até o condutor a tomar decisões que aumentem muito a segurança. Mas ele está trafegando ao lado de um caminhoneiro autônomo
que não tem a mínima condição de investir em mais tecnologia. E esses degraus que nós criamos na via, ele se junta a outros degraus, como esse da formação, do propósito, né? Nós temos muita gente dirigindo sem habilitação. A fiscalização, que me desculpe, mas um outro número que a gente não tem. Nós não sabemos quantos sem habilitação estão dirigindo. Isso é o pior dos sintomas. E tem um monte de gente dirigindo. Basta ver nos acidentes, volta e meia. Pô, mas não tinha carteira. Foi suspenso e não fez o curso de reciclagem, não cumpriu o prazo. Pois é. Então, esse nível de seriedade vai nos permitir, sim, usufruir da tecnologia. Porque quando chegar o momento, Marcele, de que o cérebro humano vai vacilar, mas tem uma máquina, um software que toma a decisão por mim, essa decisão será muito precisa e vai baixar muitos acidentes. Mas lembremos, um veículo desses supermodernos, com inteligência artificial e tudo mais, autônomos, eles precisam de uma via inteligente. E nós, o que a gente acabou de falar das vias? Então, tem muito chão pela frente. Celso, a gente já está chegando na finalização aqui da nossa entrevista. Foi muito legal te ouvir, você tem muita experiência, Obrigado. muita bagagem sobre esse assunto. Só para a gente encerrar, queria que você desse um conselho aí para quem está nos assistindo, para todos que são motoristas, motociclistas, pedestres, enfim, que estão no trânsito como um todo. É difícil um conselho que sirva para todos, mas eu acho que tem um que serve. Quando você for para o trânsito, faça apenas isso. Preste atenção no que você está fazendo. Se você colocar na cabeça, não, agora eu vou atravessar a rua, nem que seja isso. Agora eu vou entrar no meu carro e vou dirigir daqui de casa até o trabalho, qualquer trajeto, e todas as vezes for fazer. Se você tirar, olha, não precisa mais que 2 segundos para fazer isso. Agora eu sou o condutor, agora eu sou o pedestre, agora eu sou o ciclista. Isso vai fazer uma diferença incrível. Por quê? Se é verdade que aquele elemento nervosinho no trânsito contamina as pessoas e todo mundo acaba ficando nervoso, também é verdade que alguém centrado, tranquilo, em paz, aliás, né, foi o tema do Maio Amarelo desse ano, em paz no trânsito, em paz consigo mesmo, ele também é capaz de criar esse ambiente, essa aura de paz, tranquilidade, segurança e de propósito de que seja funcional e seja bom para todo mundo, que é a grande missão do trânsito. Perfeito. Obrigada, Celso, pela sua participação. A gente vai ficando por aqui, então. Você pode continuar acompanhando a programação da TV Assembleia, pode ainda saber de outras notícias do Parlamento Estadual por meio do nosso site, também das nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. Até a próxima edição.